Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração. Eu quero ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, o livro de Tiago é uma epístola, considerada uma epístola universal. Tiago era irmão de Jesus, né? Filho de Maria, meio-irmão de Jesus, e ele se tornou alguém influente juntamente com Pedro na igreja em Jerusalém. Ele passou a ser uma das principais, se não o principal pastor ali da época, né? Tanto é que no concílio ali, aquele Tiago que se levanta não é o filho de Zebedeu, e sim esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, que traz, né, ali no concílio, em Atos, no capítulo 15, nós vemos o posicionamento firme dele ali, e era de fato uma autoridade influente. Há quem acredite que o livro de Tiago é um dos primeiros, ou se não o primeiro, a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita, aproximadamente 40 depois de Cristo, né? Porque Tiago deve ter morrido em 62 aproximadamente. Então, alguns dados importantes, né, que nos fazem crescer na graça e no conhecimento conhecendo também a respeito das pessoas que foram usadas por Deus para levarem a mensagem do Evangelho. E uma carta sensacional, prática, né? Conhecida talvez como o Provérbios do Novo Testamento, cheio de lições práticas e exemplos de natureza, né? Da natureza, para falar sobre coisas interessantes, né? A respeito da praticidade da vida humana. E aqui no capítulo 1 ele fala das tentações, que é normal nós cristãos passarmos por inúmeras tentações, mas é importante que nós vençamos essas tentações, né? E aqui nos versículos seguintes ele traz algo interessante a respeito da tentação. Ele diz: bem-aventurado, é feliz o varão que sofre a tentação, ou seja, que consegue vencer a tentação, que consegue passar pela tentação. E ele diz que Deus não tenta ninguém, né? A tentação é algo que nós estamos sujeitos a passar. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a tentação ela acontece geralmente no momento em que nós não vigiamos e não oramos, ou passamos por esses momentos de fragilidade e talvez até de negligência na questão espiritual, na oração, na vigilância. E isso nós podemos passar por dificuldades e até mesmo pecar, desagradar a Deus, se não estivermos um controle, né? Se não tivermos em vigilância constante, buscando a Deus. Ele diz: porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, essa provação, Deus nos permite ser provado, não, né? A tentação não vem de Deus, mas a prova sim, ele permite que nós passemos por momentos de dificuldade. E aí é que nós precisamos vencer todo tipo de desafio, de tentação que Deus permite, né, acontecer conosco. Mas a Bíblia diz que a nossa tentação em 1 Coríntios 10:13, né, ela é humana. E Deus nos dá o escape para que a possamos suportar. É necessário entendermos que tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, nós temos condições dadas por Deus de suportar todas essas dificuldades. Então, Deus ele vai, né, nos dar a coroa da vida. E o que é essa coroa da vida? É um prêmio que nós vamos receber, a vida eterna, e nós seremos galardoados por Deus de acordo com aquilo que fazemos, né, para Ele aqui na terra. Aqueles que creem em Cristo e são salvos e vivem uma vida para servirem e fazer a vontade de Deus. Então, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Na verdade, Deus ele promete àqueles que amam a Ele, mas é bem verdade que nós o amamos porque Ele nos amou
primeiro. Ele diz assim: ninguém sendo tentado de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus, ele não tenta ninguém. Então nós não podemos dizer que somos tentados por Deus, né? Mas Deus nos permite passarmos por provas, né? Por dificuldades. Mas cada um é tentado, presta atenção, a tentação ela vem quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então é pelo desejo carnal, né, pela natureza caída, nós somos atraídos, né, pela nossa própria natureza, engodado, enganado, né, pela nossa própria natureza, e isso sim, ou seduzido, né, pela concupiscência, e isso pode nos dominar. O versículo 15, tanto que ele é profundo. Depois, havendo a concupiscência concebida, então quando a gente é seduzido, é dominado por isso, a concupiscência, quando ela concebe, dá à luz o pecado, né? Isso acontece na mente, por isso que a Bíblia diz para nós termos cuidado, termos o capacete da salvação e estarmos sempre protegidos na nossa mente para não alimentarmos sentimentos negativos, pensamentos que desagradam a Deus. Por isso que é importante nós estarmos com a nossa mente na palavra de Deus a todo instante, buscando a Deus em oração para a gente conseguir vencer todas essas dificuldades, porque o pecado ele é concebido na mente, e foi isso que Jesus, que o próprio Deus fala para Caim, que o pecado estava à porta, e se ele não dominasse o pecado iria dominá-lo, que foi o que aconteceu. Caim mata Abel, seu irmão, porque não conseguiu dominar o pecado, e o pecado dominou ao ponto dele, né, cometer uma atrocidade, que é matar o seu irmão. E isso em toda forma de pecado. Quando o pecado ele é pensado, né, na mente, depois a prática do pecado, e a Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Então aqui é a dinâmica do pecado. Então quando nós somos tentados, se nós não conseguirmos vencer, e aquela sedução, né, a concupiscência, a cobiça dominar o nosso coração, a nossa mente, nós vamos sim praticar o pecado, e é por isso que nós temos que vigiar o máximo possível e fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus e vencer a tentação. Ele diz: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Então nós fomos gerados, os cristãos foram gerados pela palavra da verdade, a palavra de Deus, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Ele diz aqui, né, a partir do versículo 19, algo interessante, que é sobre a prática da palavra de Deus. É importante que nós não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Isso aqui é um outro assunto, mas nós precisamos tomar cuidado para vencer a tentação e nos mantermos em santidade e obediência diante de Deus, porque Ele é santo, poderoso, maravilhoso, e Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo, e vençamos todo tipo de pecado, de sujeira, de imundícia, para nós apresentarmos a Ele, né, como conservados, puros, santos e irrepreensíveis. É claro que essa santificação é dada por Deus, né, e é um processo que todo cristão, a justificação é dada por Deus, e a santificação é um processo que todos nós cristãos precisamos, né, nos abster de todo tipo de pecado, de sujeira mundana, para que nós tenhamos a presença do Espírito Santo, continuemos a ter a presença do Espírito Santo em nossa vida e continuemos a crescer na graça, no conhecimento, e que sejamos sempre cheios do Espírito Santo através, né, da oração, da busca no conhecimento de Deus e constante, né, uma vida consagrada a Deus, separada de tudo aquilo que desagrada a Deus, que é pecado, que não honra o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.